Ninguém notou quando o vaso caiu. Só quando ele estourou no chão da sala principal, espalhando cacos por todo lado. Neuza, a faxineira, congelou. Ela já estava abaixada, limpando o rodapé da parede. Um movimento errado com o cabo do rodo e o vaso escorregou da mesinha lateral. Era grande, mas instável, caro. Isso ela sabia. Só não fazia ideia do quanto custava errar ali dentro. Patrícia entrou na sala com o salto batendo firme. Olhou para os cacos, depois para Neuza, e gritou: "Você tá maluca? Você sabe quanto custava esse vaso?" Neuza tentou responder. Nem conseguiu. Patrícia não esperou. "Tira a mão. Não encosta. Fica ajoelhada. Olha para isso aqui." Pegou o pano da mão dela, jogou longe. O rodo foi chutado, e o balde virou em cima do tapete caro. O barulho chamou o restante da equipe. 2 seguranças, uma copeira, o jardineiro e até a dona Ruth, que só olhou e baixou os olhos. Todos pararam na porta. Patrícia girou o corpo e gritou para eles: "Isso aqui é o que acontece quando deixam qualquer uma entrar numa mansão dessas. Na frente de todo mundo. Quebrou. Vai pagar." Ela olhou para o segurança. "Jefferson, tira ela daqui agora e manda vir a conta. Esse vaso custava R$ 38.000. Isso mesmo, 38.000. Neuza chorava sem som. Estava ajoelhada ainda com os joelhos no mármore frio. Tentava falar, mas a garganta secava. Jefferson se aproximou com a mão estendida, pronto para puxá-la pelo braço. Mas alguém segurou o braço dele primeiro. Silêncio. Era um homem. Alto, camisa simples, barba por fazer. Tinha assistido tudo, em pé no canto. "Solta ela!" A voz era baixa, mas cortou o ar como faca. Patrícia arregalou os olhos. "Quem é você pra..." "Sou o dono dessa casa." E aí, ninguém falou mais nada. Patrícia travou. Olhou para o homem de cima a baixo. Tentou rir, mas ninguém riu com ela. "No B, você? Dono?" Ele não respondeu. Caminhou até Neuza, que ainda estava ajoelhada no chão, tentando entender o que estava acontecendo. Ajudou ela a se levantar, segurando com cuidado os braços frágeis dela. "Você se machucou?" Neuza balançou a cabeça, com os olhos vermelhos. Tinha vergonha de responder, mas ele insistiu. "Te machucaram aqui?" Ela só conseguiu dizer: "Foi sem querer. Eu não vi o vaso ali." Ele a interrompeu com um gesto leve de mão, sem agressividade, mas com firmeza. Depois olhou para o grupo parado na porta. Falou alto, sem gritar: "Essa mulher passou o dia inteiro limpando isso aqui, silenciosa, sem reclamar. E agora querem jogar R$ 38.000 nas costas dela? Vocês acham que isso é normal?" Silêncio. Patrícia bufou, cruzou os braços. "Olha, eu não sei quem o senhor pensa que é, mas esse é um espaço controlado. Se não trabalha aqui, pode se retirar." Ele puxou o celular do bolso. Mostrou uma tela. Um documento aberto. "Contrato de compra da mansão. Assinado anteontem. O nome é Vitor Sampaio. Talvez você já tenha ouvido falar." O nome caiu como bomba. Até Jefferson, o segurança, recuou um passo. A copeira se benzeu. Dona Ruth ergueu os olhos pela primeira vez. Vitor caminhou devagar pela sala, entre os cacos. Parou em frente à mesinha de canto, onde o vaso ficava. Apontou para o suporte. "Esse vaso aqui, eu mesmo comprei. Pela internet. $280, com frete grátis. Não tem nem marca. Mas ela, a Neuza, vale mais que todo esse piso, e se mais alguém aqui tocar nela, eu quebro no meio." Patrícia empalideceu. Eu não sabia que o senhor já tinha assumido a casa, mas soube humilhar, né?" Ela tentou se defender. "Eu só fiz o que sempre foi feito aqui. Ordem da diretoria." Victor se aproximou, olhando direto nos olhos dela. "Não tem mais diretoria. Tem dono. E sua primeira ordem é pedir desculpas. Agora, na frente de todos." Ela gaguejou. Senhor Victor, desculpa se pareci dura, mas mais forte. Desculpa, Neuza.
A faxineira levantou os olhos pela primeira vez. A senhora não precisa... Victor interrompeu. Ela precisa sim. E você também precisa entender uma coisa, dona Neuza. Você não está mais sozinha aqui. Ele virou para os funcionários. Alguém mais acha que ela deveria pagar por esse vaso? Ninguém respondeu. Alguém mais acha normal gritar com um trabalhador humilde na frente de todo mundo? Mais silêncio. Victor assentiu. Ótimo, porque a próxima vez que alguém aqui levantar a voz para humilhar outro funcionário, vai sair direto com a polícia. Patrícia tentou recuperar o controle. Isso é um abuso de autoridade. Eu tenho 12 anos de gestão nesta casa. Sempre tratei tudo com zelo. 12 anos desviando verba de manutenção, né? Ela arregalou os olhos. Do que está falando? Victor sorriu. Pela primeira vez. Eu tenho os relatórios. Notei que a pintura da ala leste foi cobrada 4 vezes. A piscina estava orçada em 200 mil, mas recebi a fatura por 350, e a reforma do quarto principal nem começou. Patrícia ficou vermelha. Isso deve ser erro de contabilidade. Talvez. A polícia vai conferir, mas agora você está suspensa. A partir de agora, ninguém mais obedece ordens suas. Ela não conseguiu responder. Apenas pegou o celular e saiu da sala cambaleando, murmurando algo para si mesma. Victor se virou para Neuza. Tem onde descansar aqui dentro? Ela balançou a cabeça. Ainda parecia em choque. Então vem comigo. Hoje você não limpa mais nada. Dona Ruth se aproximou discretamente. Ela pode sentar na ala de serviço? Eu levo. Victor olhou para ela com respeito. Você é Dona Ruth, né? Sim, senhor. Obrigado. E depois quero conversar com a senhora também. Enquanto Neuza era levada por Dona Ruth, Victor olhou novamente para os funcionários. Essa casa era da minha mãe. Ela morreu no ano passado. Eu só consegui comprar de volta agora, e ela odiaria ver o que fizeram com esse lugar. Jefferson ergueu a mão hesitante. O senhor vai querer que a gente vá embora? Não, só se quiserem. Mas quem ficar vai seguir outra regra. Ninguém mais grita com ninguém. E quem trabalha aqui com honestidade vai ser tratado com dignidade. A copeira começou a chorar. O jardineiro baixou a cabeça emocionado. A tensão que pairava foi dando lugar a uma leveza estranha. Quase ninguém sabia como reagir. Victor saiu da sala sem dizer mais nada, mas antes de subir as escadas, parou, virou-se e disse: Isso aqui ainda vai virar um lar de verdade. Podem anotar. Patrícia saiu da sala de cabeça baixa, mas por dentro queimava. A humilhação pública tinha sido brutal, mas pior que isso, tinha sido perder o poder. Ela foi direto para o escritório da mansão, trancou a porta e ligou para um número que sabia de cor. É ele, o comprador novo, o tal Victor Sampaio. Descobriu as faturas. A voz do outro lado perguntou algo. Ainda não entregou tudo para o jurídico, mas vai. Ele está com raiva. Já suspendeu minha função na frente de todo mundo e tem testemunha. Ela olhou pela janela. Mas escuta, se esse cara acha que vai me enterrar assim, ele não me conhece. Na mesma tarde, Patrícia já estava acionando 2 advogados. Um deles, conhecido por sujar reputações na mídia. O outro, especialista em contratos. Ela não pretendia sair calada. Ia desenterrar qualquer coisa que pudesse usar contra Victor. Vasculhou e-mails antigos, contratos, qualquer irregularidade na compra da mansão, qualquer brecha, e achou algo. No cartório, o registro da propriedade ainda não tinha sido oficialmente atualizado. O trâmite final levaria 5 dias úteis. Victor já era o comprador legal, mas ainda não constava no sistema oficial. Para alguém mal intencionado, isso era uma oportunidade. No dia seguinte, bem cedo, Patrícia voltou. Ninguém esperava. Estava maquiada com roupa formal, pasta na mão. Entrou como se nada tivesse acontecido. Foi direto ao hall e anunciou: Bom dia. Pela ausência de registro final em cartório,
A transição da casa ainda não é válida. Como gerente nomeada pela diretoria anterior, continuo responsável legal pelas operações até segunda ordem. Os funcionários congelaram. Jefferson se aproximou, confuso. Mas o Sr. Victor está agindo como dono sem ser. Isso é crime. E se alguém se recusar a cumprir ordens, responderá judicialmente. Ela se trancou no escritório novamente, começou a imprimir papéis, colar ordens nos corredores e enviar e-mails ameaçadores para todos os setores da casa. No grupo de mensagens dos funcionários, o clima era de pânico. Victor só ficou sabendo no fim da manhã. Estava fora, resolvendo detalhes da reforma. Ao ver a movimentação no grupo, voltou imediatamente. Encontrou a equipe dispersa, nervosa, e Patrícia sentada em sua antiga mesa. Você voltou? Voltei sim, e com respaldo jurídico. A casa ainda está no nome da empresa anterior. Você não pode me afastar. Victor fechou a porta atrás de si. Ficaram os dois sozinhos. Patrícia, você não está entendendo. Eu não estou jogando. Você está prestes a ser investigada. E você acha que eu vou aceitar isso calada? Que vou deixar um playboy herdeiro me colocar para fora depois de 12 anos limpando a sujeira dos outros? Você não limpava nada. Você encobria a sujeira. Ela sorriu, venenosa. Eu sei que você tem dinheiro, mas também sei que ninguém compra respeito. Esses funcionários, eles me obedeceram por anos. Sabem o que eu tenho na mão. Um passo em falso seu. E você afunda junto. Victor encarou ela por alguns segundos. Depois falou com calma. Você acabou de cometer um erro grave. Está usando documentos fora de validade para forjar autoridade e está coagindo trabalhadores. Eu vou registrar tudo e te processar por cada segundo disso. Ele saiu da sala sem olhar para trás. Lá fora, reuniu todos os funcionários. A partir de agora, eu vou tomar as rédeas por completo. Vou montar uma equipe de auditoria. E quem quiser seguir comigo vai ter estabilidade. Quem quiser sair, pode ir. Mas saibam, quem ficar do lado dela vai cair junto. A copeira levantou a mão. Senhor Victor, ela ameaçou mandar meu marido embora. Disse que ia puxar a ficha dele com a empresa terceirizada. O jardineiro falou logo em seguida. Ela disse que se eu falasse com o senhor, eu ia parar lá embaixo do morro. Victor olhou para todos com firmeza. Ela não toca mais em ninguém aqui. E se tocar, a justiça vem buscar. Mas eu preciso saber, vocês confiam em mim? Dona Ruth, que estava ao lado da Neuza, foi a primeira a responder. Eu confio, porque o senhor olhou para a gente como ninguém nunca olhou. Neuza ainda estava calada. Mas quando os olhos de Victor encontraram os dela, ela assentiu com a cabeça. Devagar, mais firme. Era o que ele precisava. No fim daquele dia, Victor convocou seu advogado pessoal. Mandou digitalizar os relatórios de Patrícia, os prints das ameaças, os áudios dos funcionários. Ele ia até o fim. A guerra estava aberta. Victor não dormiu naquela noite. Ficou andando pela mansão escura sem dizer uma palavra. As paredes pareciam sufocar. Aquela casa não era só uma propriedade. Era um símbolo. Entrou sozinho no antigo quarto de serviço, no subsolo. A porta fazia o mesmo rangido de quando ele era criança. No canto ainda havia um gancho na parede. E ali, pendurado, um pano de chão velho, azul desbotado. Ele tocou o tecido com cuidado. Aquilo era tudo que tinha sobrado da mulher que o criou. Dona Nena, faxineira como a Neuza. Nunca teve filhos, mas criou Victor desde os 7 anos. Quando a mãe dele foi internada pela primeira vez e o pai desapareceu, foi Dona Nena quem deu comida, banho e livros. Foi ela quem ensinou que dignidade não depende do cargo, que quem limpa o chão também sustenta a casa, que quem apaga a luz tem o mesmo valor de quem acende. Ele lembrou do dia em que ela morreu. Tinha 20 anos. Era estagiário, ganhava pouco, mas segurou a mão dela até o fim. No testamento, ela deixou 2 coisas, o pano azul e uma carta com uma frase sublinhada.
Se um dia você tiver poder, proteja quem não tem voz. Victor guardou isso como missão. Anos depois, com empresas, investimentos e lucros, comprou a casa de volta. Não foi por luxo, foi por ela. E agora, ver outra faxineira sendo humilhada no mesmo piso onde Dona Nena encerava de madrugada era intolerável. Ele apertou o pano azul contra o peito. Não era sobre vingança, era sobre justiça atrasada. Saiu do quarto com os olhos ardendo. No caminho de volta, parou e falou em voz baixa: "Eu não vou falhar com elas." Na manhã seguinte ao flashback, Victor acordou com o mesmo objetivo martelando na cabeça: acabar com o ciclo de abuso. Nada de medidas simbólicas. Aquilo precisava ser público, irreversível e exemplar. Ele passou o dia em reuniões discretas com seu advogado, Diego, um homem frio, direto e implacável no que fazia. Reviraram todos os contratos antigos da mansão. Patrícia tinha deixado um rastro de sujeira mais longo do que se imaginava. Superfaturamento, notas frias, prestadores de serviço fantasmas, além de trocas suspeitas de funcionários que haviam tentado denunciá-la. Victor ordenou que tudo fosse organizado num dossiê oficial. Paralelamente, montou um plano. O fim de semana marcaria a inauguração oficial da reabertura da mansão, um evento que já estava agendado com fornecedores e convidados. Patrícia ainda não sabia disso, e era exatamente assim que ele queria. "Vai ser no sábado à noite. Quero todos os funcionários presentes, inclusive a Neuza. Vai ser o dia dela também." Dona Ruth, ao ouvir, sorriu pela primeira vez em anos. Victor pessoalmente convidou Neuza, que hesitou. "Eu? No meio de gente importante? Você é mais importante que todos eles." Enquanto isso, Patrícia se reorganizava nos bastidores. Mesmo afastada da mansão, ainda tinha contatos, inclusive dentro da empresa que gerenciava a segurança privada. Um deles, um ex-namorado, topou vazar informações em troca de dinheiro. Foi ele quem contou sobre o evento de sábado. Na mesma noite, Patrícia armou seu movimento final. Contratou uma empresa de mídia pequena, mas sensacionalista, e passou tudo o que tinha de podre sobre Victor. Fotos antigas de festas, especulações sobre fraudes em uma das empresas dele e até um print maldoso de uma conversa truncada, tirada de contexto, em que ele dizia que funcionário tem que saber seu lugar. Aquilo seria usado como munição no sábado. O plano dela era simples: invadir o evento, se declarar vítima de perseguição e jogar tudo na internet antes que ele pudesse reagir. Mas Victor não estava despreparado. Na manhã de sexta, 2 oficiais de justiça bateram na porta do apartamento de Patrícia. Notificação oficial: abertura de processo por assédio moral, difamação, apropriação indevida de verba institucional e coerção de testemunhas. Ela rasgou o envelope gritando: "Ele acha que vai me enterrar assim? Ele vai ver com quem está mexendo." Usando contatos da imprensa que ainda lhe deviam favores, ela conseguiu articular uma cobertura espontânea do evento. Um repórter freelancer, 2 cinegrafistas e um blogueiro local foram orientados a estar lá. O plano era transformar a noite de Victor num escândalo público. No sábado, a mansão estava iluminada como nunca. Luzes suaves nos jardins, recepcionistas elegantes, garçons uniformizados, mas nada de ostentação. Victor havia proibido exageros. Queria um evento limpo, claro e com um propósito maior: revelar a verdade. Entre os convidados estavam empresários locais, figuras públicas, membros da imprensa legítima e todos os funcionários da casa. Pela primeira vez, os faxineiros, jardineiros e motoristas tinham seus nomes nas mesas, como convidados de honra. Neuza apareceu com um vestido azul simples, emprestado por Dona Ruth. Quando entrou no salão, todos os funcionários levantaram para aplaudi-la. Ela ficou paralisada. Quase voltou. Mas Victor apareceu ao seu lado e disse: "Hoje ninguém aplaude gente rica. A gente aplaude quem tem coragem." A banda parou.
O salão foi ficando em silêncio. Victor subiu no pequeno palco, montado sem pompa. Puxou o microfone. Atrás dele, uma grande TV LED. Boa noite. Hoje eu não quero falar de negócios, nem de patrimônio. Quero falar sobre valores, os verdadeiros. E então ele começou. Contou a história da compra da mansão. Contou o que viu no dia em que Neuza foi humilhada. Mostrou vídeos curtos, discretos, mas impactantes, da agressão verbal, dos empurrões, dos gritos. A cada imagem, a plateia silenciava mais. Depois, expôs os dados das fraudes administrativas. Os números apareciam em tela. $94.800 desviados em apenas 8 meses, com provas cruzadas entre contas, documentos e notas falsas. E então, o clímax. Um áudio de Patrícia, gravado sem que ela soubesse, em uma reunião com um fornecedor. Faxineira é lixo. Se quebrar alguma coisa, tem que pagar. Ou quebra ela também. O silêncio na sala foi sepulcral. Mas ainda não era o fim. Victor revelou o pano azul, o símbolo do passado. Contou sobre Dona Nena. E encerrou com uma frase que fez o público prender a respiração. Durante anos, essa casa foi símbolo de silêncio, de medo. Hoje ela volta a ser um lar. E começa por aqui. Diante de todos vocês. Lá fora, na calçada, Patrícia assistia tudo pelo celular, com os olhos injetados. Ela ainda tinha um plano, mas algo mudou ali. Pela primeira vez, ela sentiu medo. O salão ainda estava em silêncio quando Victor desceu do palco. Ninguém conseguia dizer nada, nem a imprensa, nem os convidados, nem mesmo os funcionários. Só dava para ouvir o zumbido do sistema de som desligando. Neuza, sentada ao lado de Dona Ruth, apertava o pano azul no colo. O mesmo pano que Victor havia lhe entregado minutos antes, junto com um pedido. Fica com ele essa noite. Amanhã ele vai ter outro lugar. Os jornalistas se entreolhavam, surpresos. Aquilo não era o tipo de evento que esperavam. Nenhum escândalo fabricado, nenhuma encenação. Era cru, real, incontestável. Mas alguém ainda queria contestar. A porta dos fundos se abriu de repente. Patrícia entrou. Sozinha. Salto alto, vestido justo, maquiagem impecável. Na mão, o celular gravando. O blogueiro que ela contratou apareceu segundos depois, fingindo surpresa. Senhor Victor! Senhor Victor! Podemos falar com a senhora Patrícia Duarte? A tensão voltou num segundo. Victor apenas observou. Patrícia subiu no palco. Pegou o microfone sem pedir. Eu sei que tem gente aqui querendo me enterrar viva. Gente poderosa. Gente que não gosta de ser contrariada. Mas eu vou dizer o que está acontecendo. Victor cruzou os braços. Esperou. O que vocês viram hoje é uma encenação. Um espetáculo. Mas ninguém falou do passado desse homem. Alguém aí pesquisou o nome dele? Alguém sabe das empresas que ele afundou, do processo trabalhista em aberto, do funcionário que tentou suicídio depois de ser demitido por ele? Ela apontou para o blogueiro. Tudo está aqui. Eu tenho provas, prints, conversas, relatórios e vou entregar tudo agora mesmo. Ela começou a projetar imagens na tela. Montagens mal feitas, manchetes antigas, especulações de fóruns obscuros. Mas antes que ela passasse da terceira imagem, a tela congelou. Victor havia desligado o sistema de projeção, sem pressa. Pegou o microfone da mão dela com firmeza, mas sem empurrar. Chega! A voz dele saiu baixa, mas ressoou como se o som tivesse sido reforçado. Você teve sua chance. Falou o que quis. Agora vai ouvir. Ele caminhou pelo palco devagar. Eu cometi erros, sim. Muitos. E assumi todos eles. Paguei processos, indenizações. E aprendi. Não finjo perfeição. Mas o que você fez aqui, Patrícia, é diferente. Olhou para o público. Ela usou o poder para humilhar e tentou esconder com medo, com chantagem, com mentira. Olhou para os funcionários. A maioria aqui já sofreu nas mãos dela. Tem áudio, tem testemunha, tem contratos fraudados, mas tem uma coisa que nenhum relatório mostra. Fez sinal.
A luz do telão voltou, mas não para os arquivos de Patrícia. Era um vídeo curto, gravação de câmera interna, sem cortes. Apenas a imagem da sala principal da mansão, no momento exato em que Patrícia derruba o balde de água em cima da faxineira. Em câmera lenta, a água se espalha. A expressão de terror de Neuza, o olhar de desprezo de Patrícia. E no fundo da imagem, Victor assistindo, calado, imóvel, observando tudo, sem que ninguém soubesse quem ele era. O vídeo foi silencioso. Ninguém comentou, ninguém piscou. Quando terminou, Victor voltou ao microfone. Essa foi a gota d'água. Literalmente. As pessoas riram, nervosas, não por piada, mas por alívio. Victor continuou. Eu não precisava mostrar esse vídeo, mas vocês precisavam ver, porque isso não é sobre um vaso, nem sobre um cargo, é sobre respeito. A plateia começou a se movimentar, uns cochichavam, outros só balançavam a cabeça em negação, como se ainda não acreditassem. Victor olhou para Patrícia. Você queria manchete? Aqui vai. Ex-gerente é desmascarada em evento e confrontada com provas de abuso. Ela tentou rir, tentou manter a postura, mas a maquiagem já estava escorrendo. A boca tremia. Você vai pagar por isso. Já estou pagando, mas hoje quem paga é você. Ele levantou a mão e fez um sinal discreto. 2 oficiais de justiça, vestidos discretamente, se aproximaram da frente do palco. Um deles anunciou, alto: Patrícia Duarte, por ordem judicial, a senhora está sendo notificada formalmente. A senhora tem 24 horas para responder ao processo por apropriação indevida de verba, difamação e assédio moral. A câmera do blogueiro desligou. A luz que antes brilhava em Patrícia, agora parecia pesá-la como um holofote de culpa. Victor desceu do palco, mas antes falou mais uma vez olhando para Neuza. A justiça não começa no tribunal. Começa quando a gente para de se calar. Patrícia ficou parada no centro do palco, como se tivesse levado um tiro. O papel de chefe intocável, que ela encenava há mais de uma década, havia evaporado diante de todos. E o pior, ninguém correu para defendê-la. Os funcionários da mansão, antes submissos e silenciosos, assistiam em pé, alguns com os braços cruzados, outros com lágrimas nos olhos. Não de pena, mas de alívio. Jefferson, o segurança que um dia puxaria Neuza pelo braço, agora mantinha distância. Ele havia recuado assim que os oficiais de justiça entraram. Nem tentou fingir neutralidade. Victor desceu do palco e caminhou até uma pequena mesa onde estava Dona Ruth, com Neuza ao lado. O pano azul ainda repousava dobrado sobre o colo da faxineira como uma bandeira de guerra resgatada. Neuza, disse Victor com calma, você pode vir comigo? Ela hesitou. Olhou para Ruth, que assentiu devagar. Neuza levantou-se. Victor a conduziu até o palco diante de todos. Essa mulher, disse ele apontando para Neuza, foi humilhada por um erro que qualquer um poderia cometer. Na frente de colegas, na frente de estranhos, na frente do silêncio. Olhou para Patrícia, que agora tentava sair discretamente pelos fundos. E agora vai sair por onde entrou, sem responder por nada? Um dos oficiais se adiantou. Senhora Patrícia Duarte, solicitamos que permaneça no local. A senhora está sob medida cautelar. Precisa assinar a intimação e responder a questionamentos. Ela tentou resistir. Eu tenho meus direitos. Isso aqui é um circo. Isso é abuso de poder. Victor respondeu sem raiva. Não é abuso, é prestação de contas. E já estava atrasada. O público começou a se mover, mas não para sair. Eles se aproximaram. Jornalistas tiravam fotos, agora sem o controle de Patrícia. Câmeras gravavam cada passo dela, sendo contida pelos oficiais. As imagens seriam divulgadas não como farsa, mas como fato. Um homem da plateia gritou: isso devia acontecer em toda empresa, para todo patrão que acha que funcionário é lixo. Outros começaram a aplaudir. Patrícia, ofegante, virou para Victor uma última vez.
Você pode ter vencido aqui, mas eu vou sair disso. Eu ainda conheço gente poderosa. Conhece, mas poder não salva covarde. A frase caiu como pedra. Ela foi conduzida até uma sala reservada, onde os oficiais a escoltariam até a delegacia mais próxima. Formalmente não era uma prisão, mas o processo criminal já estava aberto. As provas protocoladas, as testemunhas confirmadas e o registro dela manchado para sempre. No salão, a energia mudou. Victor voltou ao microfone, mas agora sua voz estava mais leve, mais próxima. Agora sim, a gente pode comemorar de verdade. A banda começou a tocar uma música suave. Os garçons retomaram o serviço, mas o palco ainda era de Neuza. Victor virou-se para ela. Mas eu prometi que essa história não terminaria em silêncio, e cumpri. Mas agora vem o mais importante. Ele pegou um envelope no bolso. Neuza, a partir de hoje, você deixa de ser faxineira desta casa. Não porque não é digna do trabalho, mas porque já fez mais do que qualquer um aqui. Você será a nova coordenadora de serviços internos. Vai liderar a equipe, treinar os novatos e, principalmente, garantir que ninguém mais aqui passe pelo que você passou. Ela arregalou os olhos. As mãos tremiam. A plateia explodiu em aplausos. Victor continuou. Seu salário será o triplo, com direito a plano de saúde completo, transporte pago e uma bolsa de estudos para a sua filha, se ela quiser continuar os estudos. Neuza não conseguiu segurar. Chorou, mas sem vergonha. A copeira correu até o palco e a abraçou. O jardineiro subiu também. Dona Ruth, de mãos dadas com Jefferson, que agora só observava, discretamente emocionado. A plateia, de pé, não parava de aplaudir. Victor se afastou. Ficou ao fundo observando. O palco agora pertencia a eles, aos invisíveis, aos que seguram o peso do mundo com as costas curvadas, e mesmo assim são os primeiros a serem chutados. Ele lembrou da frase de Dona Nena, escrita na carta. Quem limpa o chão prepara o caminho para quem vem depois. E naquele momento ficou claro, o caminho estava limpo, e a justiça finalmente feita. Na manhã seguinte ao evento, a mansão parecia outra. O silêncio opressor que antes dominava os corredores havia sumido. No lugar dele, ouvia-se o som de risadas leves, passos tranquilos e conversas entre os funcionários que pela primeira vez se sentiam parte daquele lugar. Neuza chegou cedo, por hábito. Não precisava mais estar ali antes do sol nascer, mas a vida inteira funcionou assim. Trabalho primeiro, descanso depois. Vestia o novo uniforme que Victor mandou confeccionar exclusivamente para ela. Azul marinho, discreto, com o nome Coordenadora Neuza, bordado no peito, em branco. Ela olhou para o espelho no vestiário e quase não se reconheceu. Esse crachá pesa mais que um balde cheio, disse sorrindo, ajeitando o cabelo. Dona Ruth apareceu na porta com café na mão. Você merece, menina, cada segundo disso aqui. E muito mais. Neuza abraçou a colega como se abraçasse a si mesma. No andar de cima, Victor já estava de pé também. Não dormira direito. Ficou pensando na noite anterior, no que ainda vinha pela frente. A guerra contra Patrícia só começara. O processo seria longo, mas algo nele havia mudado. Pela primeira vez, em anos, ele sentia que estava vivendo um propósito. Desceu para o café da manhã, mas não usou a entrada nobre. Passou pela cozinha, conversou com os cozinheiros, pegou um pedaço de bolo com as mãos. Sentou ao lado dos motoristas. Riu de uma piada sobre uma roda furada. Ouviu mais do que falou. Neuza apareceu na varanda com uma prancheta na mão. Tímida ainda, mas firme. Senhor Victor. Senhor nada. Me chama de Victor. Tem uma coisa que eu queria mostrar, antes que comece o dia. Ela o levou até a sala principal, o mesmo lugar onde tinha sido humilhada, onde o vaso foi quebrado, onde o balde d'água caiu, mas agora o piso brilhava, as janelas estavam abertas. E no lugar do vaso de $280, havia um novo vaso, simples, de barro, com flores naturais colhidas no jardim da mansão. Ela apontou com cuidado. Fui eu que escolhi.
E plantei ontem à noite. Achei que a casa merecia algo vivo, de verdade. Victor ficou em silêncio por alguns segundos. É o vaso mais bonito que essa sala já teve. Ela sorriu, de leve. E se quebrar, a gente planta de novo. No hall, os funcionários começaram a chegar. Passavam e cumprimentavam Neuza com respeito, não mais com pena. E pela primeira vez, com admiração. Dona Ruth passou ao lado e cochichou. A senhora virou lenda por aqui, viu? Neuza riu. Lenda nada. Só virei alguém que ninguém pisa mais. E naquele instante, entre plantas novas, corredores limpos e corações em paz, a mansão deixava oficialmente de ser uma casa de ordens e se tornava uma casa de gente. 6 meses se passaram desde aquela noite. A mansão, agora totalmente reformada, virou um centro de referência em boas práticas trabalhistas. O que antes era conhecido como Casa de Milionário Intocável passou a ser chamado, entre os vizinhos e nas redes sociais, de Casa Azul, em homenagem ao pano de chão que virou símbolo de virada. E Neuza? Hoje ela chega ao trabalho num carro preto com motorista. Não por luxo, mas porque Victor insistiu que ela parasse de se cansar no transporte público. Você já andou o suficiente pelos outros. Agora é hora dos outros andarem por você. Sua postura mudou. Ainda era humilde, mas agora andava com o queixo erguido. Dava ordens com firmeza. Ouviam, respeitavam. Não por medo, mas por exemplo. A equipe cresceu. Neuza contratou 2 novas faxineiras. Treinou pessoalmente. A primeira lição? Ninguém aqui apanha calada. E ninguém aqui pisa em quem está no chão. A filha de Neuza, Ana Paula, entrou na faculdade de enfermagem. Bolsista, mas com tudo pago por Victor, que nunca anunciou isso publicamente. Neuza soube, chorou por horas e prometeu: essa dívida eu vou pagar em gratidão pro resto da vida. Já a Patrícia foi demitida por justa causa. Teve os bens bloqueados por ordem judicial. O nome dela rodou os noticiários por semanas. Hoje trabalha como consultora de limpeza em prédios comerciais. Vive fugindo de câmeras e processos. O pano azul de Dona Nena foi emoldurado. Fica hoje na entrada da mansão. Um pequeno quadro de vidro com uma frase escrita à mão em letras miúdas. Quem limpa o chão, prepara o caminho. Victor passa por ele todos os dias. Para por um segundo. Sorri e segue. Porque agora o caminho está limpo. Quantas vezes você já viu alguém ser tratado como lixo só por parecer inferior? Uma roupa mais simples, uma profissão que não aparece, um erro pequeno e pronto. Viram alvo de humilhação, como se fossem menos humanos. Mas a pergunta é: o que você faz quando presencia isso? Fica calado, ri junto ou levanta a voz e diz: chega? A história da Neuza não é só sobre uma faxineira. É sobre respeito, sobre o mínimo, sobre o que se perde quando a gente normaliza a crueldade. E sobre o que se ganha quando alguém decide interromper o ciclo. Se você já viu algo parecido, compartilhe esse vídeo com alguém. Mostre que ainda existe justiça, que ainda dá tempo de virar o jogo. Porque às vezes, tudo que uma pessoa precisa é que alguém com poder não se esconda atrás do silêncio.